Graça e paz a todos, amém? Que bom que você está aqui, que bom que você se esforçou para estar conosco presencialmente. E também agradeço a Deus pela presença dos nossos irmãos, né? Aí nas redes sociais, você que está aí nos ouvindo, sinta-se amado e abençoado por esta igreja. Irmãos, sendo assim, abra sua Bíblia na epístola de Pedro, a primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, depois do livro de Tiago, você tem aí a epístola de Pedro. Nós vamos ler a partir do capítulo 2, primeira carta, né, primeira epístola de Pedro, mais precisamente no 2º capítulo. O 2º capítulo aí, nós vamos ler a partir do verso 1 ao 10º. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Todos abriram? Amém? 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 10º. Sendo assim, isso, nós estamos lendo aqui a versão Ara, né? Almeida, revista atualizada. Diz assim a palavra do nosso Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Feche seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai bendito, recebe a glória deste momento. Recebe, Pai, a glória do teu povo que de alguma forma se prontifica a estar aqui pela fé, e que esta fé dos teus filhos possa ser exercitada na sua direção. Fé esta que já a princípio, Deus, agrada ao teu coração, que é necessária para que nós nos aproximemos do Senhor, e creiamos que o Senhor existe, e que o Senhor de alguma forma, bondosa e graciosa, nos galardoa, como aqueles que têm te buscado, Deus, como tem te buscado. Deus, nós estamos aqui pela fé, e pedimos, Pai, que a palavra seja anunciada, a tua palavra permaneça no nosso coração, e que o inimigo, Pai, das nossas almas, Satanás, seja repreendido no mundo espiritual, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno,
nada, absolutamente, vos causará dano. Por isso Deus cuida desta igreja, Pai, que toda dispersão seja mandada embora do nosso meio, e que haja um foco sobre a voz do Senhor que será proclamada neste altar, pela Tua palavra. Cuida da minha vida, do meu coração, do meu corpo, da minha mente, dos meus sentimentos e pensamentos. Pai, cuida dos Teus filhos também que estão aqui te ouvindo, que haja um entendimento claro espiritual sobre a Tua palavra. Vem Espírito Santo, vem Senhor Jesus, vem Deus, esteja presente para ouvir a Tua palavra, e seja louvado por conta disso, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Amém, pela Sua palavra. Irmãos, primeira carta, escrita, possível, mas não provável, por Pedro. Por que não provável? Há uma discussão, há uma divisão, não há uma unanimidade a respeito da autoria de Pedro. Não obstante ser o nome Pedro, não há uma unanimidade entre os teólogos, entre os estudiosos a respeito da autoria deste livro. O que pode ter acontecido também, e não se descarta isso, é que havia uma comunidade, ou melhor, algumas pessoas ligadas diretamente a Pedro, que o ouvia, que eram discípulos de Pedro, e que ouvia os seus ensinamentos, e se preocupou em registrar estas informações, e estas exortações, estes ensinos, essas repreensões, essas correções, e essa forma educativa na justiça. Olha que interessante, pode não ser Pedro, pode ser um grupo de pessoas ligado a Pedro, que fez isso e se preocupou em destinar cartas àqueles povos, como diz no primeiro capítulo. Veja o primeiro versículo da carta, primeiro versículo do primeiro capítulo de Pedro, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são peregrinos, forasteiros, da dispersão, diáspora. Havia uma perseguição, então havia uma diáspora. Perseguição gera dispersão, perseguição gera crescimento através da diasperma, através esperma, de espermatozoide, sementes. A igreja cresceu porque foi perseguida, a igreja se dispersou e cresceu. E todas essas cidades que estão aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, essas cidades fazem parte de uma região da Ásia Menor, conhecida hoje como Turquia. Possivelmente, ou melhor, provavelmente essas cidades sofreram, se ainda elas existem ou não, sofreram com o terremoto há pouco tempo. É dentro desse contexto de perseguição que Pedro escreve, e tentando alcançar essas igrejas, dizendo assim: olha, que nem a tribulação e nem os terremotos dessa perseguição possam dispersar vocês para o mal, e sim para o bem. Se esse terremoto que veio de tribulação, o que pode acontecer, está sobre vocês, e se isso tem espalhado vocês com vida, para que outros pontos, em outros locais a igreja cresça, então, é muito bem-vindo esse terremoto no nosso meio. É um paradoxo pensar dessa forma. Como que um terremoto é muito bem-vindo para que haja dispersão e crescimento na igreja? E às vezes acontece isso, o terremoto que acontece na sua casa, pode ser proposital, para que haja um abalo emocional, para que todos voltem os seus rostos para o Senhor Jesus, amém? Uma morte na família, uma perda difícil, uma separação, pode trazer você de volta para a igreja, para perto de Deus. Irmãos, Pedro escreve para essas comunidades cristãs que já haviam experimentado o novo nascimento. Sendo assim, fica claro que Pedro escreve para comunidades que conhecem a Jesus. Por isso que aqui não escreve para quem não é crente,
não está aqui proclamando salvação, pelo contrário, exortando quem já crê, chamando atenção para aqueles que já foram salvos, se retirem dos cenários ruins, promíscuos, idólatras, pagãos. Ele está chamando a atenção de uma igreja que está, de repente, sendo tentada e flertando com a mentira dentro do seu contexto. Essa carta foi escrita mais ou menos 62, 64, ao ano 0 depois de Cristo. Jesus morre com 33 anos, ele ressurge com 33 anos, e com 33 anos ele é assunto aos céus. 33 menos 64, 31, é isso? É isso? Vamos lá, 30 anos depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, essa comunidade, ou o próprio Pedro, escreve essa carta para esses povos, nesses locais, na Ásia Menor. Interessante, que o interesse de Paulo, ou melhor, de Pedro, ao escrever essa carta, é dizendo assim que, mesmo perseguidos, ainda há esperança de Deus salvá-los e usá-los para a glória dele, amém? Mesmo você sendo perseguido, Deus tem propósito em usar a sua vida no meio da perseguição, no meio dos terremotos. Deus preserva a sua vida, porque você está no centro da vontade de Deus, amém? Irmãos, sendo assim, o que nós podemos pensar, nós temos trabalhado esse tema, numa série de mensagens, esse tema geral, Revitalize. Nós trabalhamos no primeiro momento, Revitalize a sua vida espiritual, que começou 2 domingos atrás. Depois, domingo passado, o pastor Juba tratou da revitalização, da vocação, do seu chamado. E hoje nós estamos tentando aí, trazer uma mensagem sobre uma revitalização coletiva da igreja. A igreja é os singulares, os particulares unidos formando um grande coletivo, amém? Quando fala de igreja, está falando das partes que compõem toda uma totalidade, não obstante coletiva, mas particularmente distintiva, diferente, é a unidade na diversidade. Pedro, eu falei Paulo ou Pedro? Falei Paulo, né? Então corrigindo, não é Paulo, é Pedro. A gente é acostumado a pregar Paulo. Pedro, que está escrevendo, ou melhor, ou uma comunidade que está escrevendo. Meus irmãos, sendo assim, eu queria, dentro desse tema, Revitalize, pensar numa proposta, dentro do texto que nós lemos, a edificação dessa igreja no meio da tribulação. A revitalização, muitas vezes, precisa acontecer, uma construção precisa ser retomada, reivindicada, justamente porque as muitas perseguições, as muitas, talvez, desobediências ou desvios dessa igreja com o mundo contemporâneo, com o contexto atual, e que vai deteriorando a igreja, vai fragilizando as bases, as paredes e a cobertura dessa igreja, porque essa igreja deixou de ter a dependência de Deus. Então, olha que interessante, essa igreja ela é regenerada, olha o verso 23 do capítulo 1, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha aqui, vocês foram regenerados, então se vocês nasceram novamente, continue crescendo em maturidade. Só que na nossa vida, e é muito comum entre nós temos um encontro com Jesus, chega mais ou menos na adolescência da vida cristã, a gente começa a flertar de novo com a velha vida. Aí a gente precisa cair, como os adolescentes sempre caem, tropeçam feio, os pais vão lá, recolhem eles novamente e dão direção para eles. Os crentes em Jesus, os que são filhos, os que estão no leite espiritual, quer dizer, desejai novamente, ardentemente, o leite genuíno espiritual, está dizendo assim: olha, se você tem 13 anos de convertido, 20 anos, voltem a ter o mesmo desejo como foi no começo da conversão de vocês. Mas para que isso aconteça, primeiro eu preciso lavar você, meu filho,
meu filho pródigo, que queria sair flertar com o mundo, eu preciso lavar você, eu preciso despojar você, eu preciso tirar algumas coisas que estão manchando a sua vida. Em outras palavras, para eu começar algo novo na sua vida, eu tenho que limpar o terreno, amém? Para uma construção, eu preciso limpar o terreno, para que seja construída uma nova base na sua vida, amém? Sendo assim, para o nosso primeiro ponto, está dentro aí, do primeiro versículo, o que nós podemos ver é o seguinte: o apóstolo Pedro aqui fala da edificação da obra de Deus, onde nós somos as pedras vivas. Olha o verso 5, pedras vivas, ele nos vê como pedras vivas. Olha lá o verso 5, também vós mesmos como pedras que vivem. Lembra quando eu falei pedras lascadas? Tu és Pedro, Petros, pedra lascada, e sobre esta pedra, rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Presta atenção, uma igreja que está flertando com o mundo, que um dia foi lascada, mas foi resgatada, para se tornar viva, para ser construída sobre a base, a rocha que é Jesus, de repente, está querendo flertar, em querer experimentar outros terrenos, outros locais, que não é o próprio Jesus. É a nossa vida, no dia a dia, quando a gente resolve flertar com a mentira, negociando princípios e valores. E Pedro fala o que aqui? Olha, primeiro, para a gente construir uma igreja, uma casa, a gente começa pela cobertura? A gente começa pela parede? A gente começa pelo fundamento, a base. Então, vamos limpar essa base, vamos limpar esse terreno. Tem entulho, tem bicho aí, tem coisas escondidas, existe um cenário ruim na sua alma, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Você está traumatizada, não sabe lidar com as suas crises. É preciso que eu entre, mesmo você sendo salvo. Existem salvos que estão em crise a todo momento, que precisam de limpezas emocionais, espirituais, emocionais, afetivas, amém? Nós precisamos disso. Por isso que ele fala, despojando-vos, coletivo, é uma ordem, é um imperativo. Portanto, de toda maldade, e dolo, hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicência. Olha, meu Deus, ele está tirando aqui as coisas ruins da sua vida, onde Deus fala assim: primeiro tem que limpar você, e colocar para longe isso. Despojando-vos aqui é apotitemi no grego, apo de apo, longe, de Apocalipse, longe e escondido. Apotitemi, apo status, lugar, para longe desse lugar. Para longe desse lugar, joga fora esses despojos, tira a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja, tire do meio de vocês a maledicências, porque isso não tem nada a ver com a base correta que Deus quer que você construa a sua vida, amém, meus irmãos? Presta atenção, uma casa cheia disso aqui só dá tragédia, confusão, é terremoto a toda hora. São elementos que vão fragilizando a estrutura de uma casa. É uma casa onde tem maledicência, líderes, pastores, presbíteros, ou seja quem for, chega em casa, abre o diálogo com a esposa para falar mal do outro, e a gente vai falando mal, e os nossos filhos que estão perto pensam que eles não ouvem? Eles ouvem. Esse dia atrás, eu conversando com a Thaís sobre um assunto, meu filho falou: pai, quem é fulano de tal? Menino, vai para a sala, fica quieto. A maledicência, e tudo isso aqui provoca exatamente a maledicência, a maldade, o dolo, tudo isso antes, a hipocrisia, a inveja, gera assuntos, conversas fiadas, e isso vai abalando a minha vida e a sua vida, fragiliza você. Primeiro ponto é a base, está aí no verso 1, é preciso tirar esses entulhos, para que depois haja o quê? O chamado, a chance de nós colocarmos outros elementos nesse terreno da minha vida, do meu coração, da minha mente. Para a base é preciso fazer uma limpeza no terreno, como diz o texto, no verso 1, deixando pois toda malícia, engano, fingimentos, invejas, todas as murmurações. Como diz aqui, várias coisas são necessárias para fazer uma construção.
para a edificação de uma igreja, por exemplo, a obra tem 3 etapas: a base, paredes e cobertura. Está vendo? Você está numa base, tem parede que te protege, tem cobertura que te protege. Protege o solo, o fundamento, do lado e em cima, embaixo e dos lados. Completo. Para cada etapa, tem 3 materiais básicos. Para os fundamentos, a base, ferragens, pedras, cimentos. Paredes, tijolos, areia, argila. Cobertura, madeiras, telhas e pregos. Todos esses elementos me dão a chance de construir uma boa família, uma boa igreja, amém? Qual é a função de todos esses elementos em cada etapa? Na base, por exemplo, é preciso pedras. Ficam no profundo do chão para dar firmeza e suportar o peso da construção. Jesus é a pedra, amém? Tu és Pedro, lasca de pedra. Se você não for construído em mim, tu vai continuar lascado. Mas eu escolho você lascado para se tornar pedra viva. No meio do terreno sempre tem pedras soltas. Espera aí, essas pedras podem ser usadas para fazer e colocar como base aqui, para ser edificado. Deus não despreza a pedra que Ele acha que Ele escolheu, amém? E Deus não escolhe pedra errada, que não vai dar certo. Ele tira o capim, tira as madeiras erradas que estão lá, o entulho, tudo, e vai limpando, mas algumas pedras são usadas para fazer o fundamento. E o fundamento demora um pouco, meus irmãos. Às vezes tem que ser o mesmo tanto que vai subir, é o mesmo tempo que tem que ir lá embaixo. É Jesus trabalhando profundamente no seu coração, tirando lá do fundo coisas que foram entulhadas há muito tempo, que você vem vivendo a vida entulhando, igual um baú, cheio de coisa errada. Jesus é a pedra que devemos nos sustentar. A igreja deve ser cristocêntrica. Jesus deve ser o centro de tudo na igreja, amém? Ferragens fazem a liga entre o cimento e as pedras para dar estabilidade e força à obra. Uma construção sem ferragens bem amarradas é fraca. Sendo assim, juntas, a união, a unidade é o que dá força à igreja e sustenta ela em pé, amém? A unidade. Jesus Cristo promove a igreja, olha aqui, e sobre ela, toda a minha igreja, a igreja será edificada. Você, Pedro, é uma lasca, mas tem outras lascas por aí, e sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja unida, que é eu e você. Essas pequenas partes que contêm as particularidades nessa igreja. Deus se importa com as suas emoções, amém? Deus se importa com o teu coração. Você não está excluído nesse projeto da edificação da igreja. Pelo contrário, você faz parte dessa construção. O cimento é o material que faz a compactação de tudo. Onde o cimento passa, fica forte e firme. Ele é poroso, mas ao contato com a água se solidifica. O que seria isso? Para unir tudo isso, tanto Jesus, a unidade, é o amor. O amor é o que faz a igreja ser sólida e firme. Cada um de nós somos fracos como o pó do cimento, que pode ser espalhado pelo vento, mas em contato com a água da palavra de Deus, a água viva, somos amassados como uma massa e ficamos firmes, amém? A base não é a parte mais difícil e menos visível da obra, mas é muito importante porque ela sustenta tudo, por isso a igreja, amém? Obviamente que você chega numa casa e você abre a porta e fala: nossa, que fundamento, que alicerce lindo que você tem. Você faz isso quando chega na casa? Você olha mais ou menos o que está sobre a base, sobre o fundamento, os móveis, as paredes e o teto. Geralmente o fundamento é desprezado. Então não fique triste se Deus está demorando, talvez, na sua visão. Demorando, talvez. Deus não demora, Deus tem um tempo dele, amém? Seja o tempo que for, Deus está construindo primeiro a base na sua vida, amém? Tirando, se ocupando em tirar coisas que você tem resistido, maledicências, maldades, dolos, invejas. É Deus trabalhando no nosso meio, tratando isso. Enquanto eu não tirar isso, não tem como eu fazer profundamente uma base sólida, para levantar você e te dar cobertura. Os irmãos estão entendendo isso? Segundo ponto,
As paredes. As paredes. Muito legal. As paredes. Me faz pensar em labirinto. O que mais labirinto tem são paredes. Mas não tem portas. Labirintos tem paredes, mas não tem janelas. Labirinto tem paredes, mas não tem teto. Não tem cobertura. As paredes é quando a construção começa a crescer. Está no verso 2 aí, presta atenção, verso 2. Desejai ardentemente, quer dizer, voltem a desejar ardentemente como crianças recém-nascidas. O genuíno aqui significa adolos, que é contrário ao dolos do verso 1. Com maldade, dolos ali significa exatamente uma isca, um truque, um engano. Preciso ler isso aqui, usado como isca para atrair um anzol, pessoas, especialmente aquelas que já estão apodrecendo em dor emocional excessiva, causada por eles mesmos. Engano motivado pela astúcia, aquele que usa iscas para enganar pessoas, o que implica em traição para explorar ingênuos, sem discernimento, atraindo-os por meio da sua própria ganância. Dolo é isso. No hebraico, por exemplo, dolo significa mirma, significando enganoso, traiçoeiro, falso, ou seja, é aquilo que tem o poder de gerar uma morte, uma separação inesperada. Quando fala do genuíno aqui, leite, está falando adolos, sem isso aqui. Queiram o leite espiritual sem maldade. Alguém diz que o recém-nascido já não é leite ainda, mas ainda é o colostro, não é? Diz que é poderoso. O leite é o melhor alimento para quem é recém-nascido. É o melhor alimento. A gente está deixando o melhor alimento para flertar com outras coisas que estão deteriorando, entrando para apodrecer a minha, a sua vida. Se Deus arrumou a sua vida na base, então você tem chance de ter paredes erguidas. Deus está começando a dar sinais de que Ele se interessa e que Ele quer ficar com você, amém? As paredes é quando a construção começa a crescer. Depois de feita a base, a construção rapidamente se evolui e ficamos animados, amém? Animados. Para as paredes precisamos basicamente de tijolos. Primeiro, os tijolos são blocos de barro que são colocados um sobre o outro. Olha aí, um sobre o outro. A tua esposa é a tua esposa, o teu esposo é o teu esposo, o teu filho é o teu filho, o teu colega de emprego é o teu colega de emprego. Você que está aqui na igreja, que trabalha no ministério, os que estão sendo liderados, os que lideram você, são aqueles que estão perto de você. Se a gente começar a perguntar tijolo por tijolo aqui, se eles queriam estar onde eles estão, e se eles pudessem falar, porque são inanimados. Eu fico perguntando, tijolo, você se importa comigo? Sim. Você gosta de estar aqui? Pastor, aqui eu não estou bem. Mas até hoje essa igreja está firme, por quê? Ele está, só Ele está aqui. Tira talvez alguma pilastra daqui, alguns tijolos. É o povo que resolve sair da igreja por coisas pequenas. Por outras coisas que a motivação não é a base. Como assim? Não é comum um tijolo sair de uma parede porque não gosta da base. Se a base é Jesus, a unidade e o amor. O barro é fraco, mas se bem amassado, preparado, seco e cozido, fica forte. E juntos fazem grande diferença. Um tijolo sozinho não faz a construção. Aliás, um tijolo prepotente, no lugar errado, causa acidente. Um tijolo que procura sair do seu lugar, para ir em outro lugar, no lugar errado, por prepotência, arrogância, precipitação, causa acidentes. Quem escolhe colocar cada tijolo, em que posição intercalados é o pedreiro, é o pedreiro na verdade, Jesus. Em outras palavras, você tem um lugar específico nessa igreja, amém? Não queira o lugar do outro. Se você ainda não está encaixado na parede sendo levantada, saiba que você está ali na frente da igreja, sendo esperado, a tua parte, chegar na tua pilha, na tua filha, na tua fila, não filha, fila para ser pego. O tijolo, uma hora o pedreiro vai tocar em você.
Seja o tijolo sólido, ou de 6 furos, ou não sei quantos furos. Deus vai pegar você, e você tem um lugar nesta construção aqui dessa igreja, amém? Tem um lugar para você. Não seja prepotente, seja humilde, espere o seu momento. Do mesmo modo nós devemos de humildade, porque somos frágeis como barro, mas juntos somos preparados e colocados onde Deus quer nos usar. Esse tijolo, antes de ser tijolo sólido, ele é massa, ele é formado, e depois ele é testado, ele é formado do jeito que Deus quer, ou como o pedreiro quer, não sei, ou como tem disponível por aí os tijolos, mas para ele ser esse tijolo que você usa numa construção, ele passa por uma pressão muito forte, que é o fogo. Por isso que fogo no hebraico significa esh, significa forte pressão. Talvez você tenha passado por fortes pressões, antes de ser solidificado e pronto para ser usado na igreja de Deus. Talvez Deus não tenha colhido você ainda, porque você ainda está na pilha daqueles tijolos que estão ainda massa, fresca. Daqui um pouco, você vai passar por uma prova, vai ser colocado dentro do forno, em alta pressão, muitos graus. Você vai passar por um bom tempo. Por isso que Deus não tirou a fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas estava lá com eles, se preservando. Entende isso? Permaneça onde você está. Você pode ser o próximo tijolo, incluído nessa igreja, para ser uma bênção, e levantar cada vez mais essa parede para uma futura cobertura, amém? Areia. Tijolos sozinhos não fazem nada, mas vamos lá, areia é algo que é retirado dos rios, e vai para as construções, está na parede das nossas casas. Um grão de areia é muito pequeno, mas um caminhão faz um montão enorme. Presta atenção, meus irmãos, é preciso pagar o preço para ter esses elementos aqui. Há uma substituição, ele tira a maldade, tira o dolo, tira a hipocrisia, tira a maledicência, mas é preciso colocar elementos que vão construir esse edifício. Assim deve ser a nossa fé. Embora muitas vezes pequena, ela opera milagres gigantescos, amém? Você pode ser essa areia junto com a outra areia, e que pode produzir grandes milagres nessa igreja, amém? É o milagre, sabe do quê? De você unir tijolos que estão separados. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor, porque um dia elas juntas cooperaram para o Evangelho. Paulo fala isso lá em Filipenses, porque elas estavam separadas. Evódia, bom caminho, sucesso. Odós, Evódia, bom caminho, sucesso. Sintique significa evento feliz, acertar o alvo. O bom caminho, que não me leva ao evento feliz, e não me faz acertar o alvo, não me traz sucesso. Duas mulheres com nomes determinantes, separadas. Se não há bom caminho, não tem como chegar no evento feliz. Se não há bom caminho, não tem sucesso da flecha acertar o alvo. Irmãos que estão separados, se você é uma areia, ou se tem várias areias aqui, ajudem pessoas a se unirem novamente, amém? Ajudem pessoas a se unirem novamente. Argila é uma espécie de barro muito fino e limpo, que faz a liga entre os materiais como areia e cimento. Através da argila, materiais tão diferentes como a areia e o cimento são unidos para formar uma massa homogênea que cola os tijolos e faz o reboco. Assim deve ser o respeito de um para com o outro na igreja, para entendermos as diferenças e aprender a ser mais carinhosos uns com os outros, aprendendo a conviver juntos, embora sejamos diferentes uns dos outros. A areia, a argila e tijolo. Areia, argila e tijolo, com outras areias, argilas e tijolos, podem construir paredes de proteção nesta casa, amém? Eu não sei o que você se sente aqui, qual é o elemento que você se sente, que faz jus ao que você está vivendo agora. Talvez você esteja na parte da base, talvez você esteja na parte da parede. A questão é que Deus está usando aqueles que estão disponíveis, as ferragens, as pedras, sim, o cimento. Deus está usando aí. Os tijolos, a areia e a argila, são cada um disponível.
E depois disso, levantadas as paredes, a construção está viçosa e dá ânimo de continuar. Por isso precisamos sempre de humildade, fé, humildade, tijolos, fé, areia, respeito, argila. E terceira fase, a fase da cobertura. Veja o verso 10. Olha só o verso 10, o verso 10 fala de cobertura. E eu vou mostrar para você porque que é cobertura. E cobertura é o que? É o que preserva, amém? É o que preserva. Veja o verso 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Presta atenção, há quem diga que a maioria dos crentes nessas comunidades são formadas de gentios, não de judeus, mas de gentios, pessoas que não tinham a promessa da aliança, que era direcionada, prometida aos judeus, aos hebreus, mas que agora está sendo formada por causa da dispersão. O evangelho está crescendo, está alcançando não judeus, os gentios, os pagãos, os viciados, os pornográficos, os adúlteros, os mentirosos, os maledicentes, os maldosos, os dolosos. É isso, alcançou esses caras. Eles nasceram novamente, mas parece que eles querem flertar novamente com a velha vida. Então Deus vem com a palavra exortando: peraí, vocês não eram povo, mas agora vocês são povo, porque eu os fiz povo. E sabe por quê? Porque eu os alcancei pela misericórdia. Misericórdia é o que, meus irmãos? As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, e elas são o quê? A causa de nós sermos consumidos, não é? Destruídos. Por quê? Porque se há cobertura, nós não somos destruídos. Presta atenção, a misericórdia, ela preserva o miserável. Era para nós sermos condenados, essa construção era para ser condenada. Eu passo às vezes, vejo aqui em Marília, algumas construções que foram embargadas, elas estão se deteriorando, não tiveram continuidade, porque estão fora das leis. Tem crente que vive fora da lei. Deus não pode construir. Se você quer construir a sua vida do jeito que você quer, em outro lugar que não seja o lugar de Deus, você pode ser uma construção abandonada. Deus não tem compromisso com aquilo que quer flertar com as coisas do mundo. Deus tem misericórdia. Deus, se você está vivo ainda, Deus está dizendo assim: você está vivo porque ainda tem misericórdia de você, por isso você está sendo preservado. Você não era povo, mas agora você é um povo ainda, porque a misericórdia é não receber aquilo que você merecia, condenação. A misericórdia é esse ambiente. Quero ler aqui, que eu escrevi, e vou terminar, calma. Eleios, no grego a palavra é eleios, misericórdia. Mostrar misericórdia como Deus a define, ou seja, conforme está de acordo com a sua vontade, a aliança. Na aliança nós estamos protegidos, que expressa a aliança, lealdade e misericórdia de Deus, ou seja, agindo apenas em seus termos. Deus, Ele te protege você mesmo sendo pecador, mas Deus quer que você saia desse ambiente de pecado, para entrar no ambiente da graça e começar a obedecer. Por isso que a misericórdia preserva você até o amor de Deus e depois a graça. Você só está vivo, você está salvo hoje, porque antes a misericórdia preservou você até a salvação. No hebraico a palavra hakan significa terno amor, grande misericórdia, piedade. Presta atenção, piedade, compaixão, ou seja, um ventre por extensão. Presta atenção agora. A base é um lugar, certo? Um lugar. Deus quer construir sua vida na base que é Jesus, amém? Num lugar. O crescimento das paredes é o desenvolvimento dessa construção, amém? Desenvolvimento. Neste lugar, Deus vai desenvolver. E quando Deus vem, viu o que fez embaixo, viu o que fez dos lados, o que Deus faz? Faz por cima, não faz? A misericórdia. Misericórdia no hebraico traz a ideia de entranhas. É aquilo que Deus sente profundamente sobre você. Em vez de Ele matar você, Ele preserva você. Está dizendo assim: em vez de eu abortar você dos meus projetos, eu vou continuar você e vou gerar você. Presta atenção,
Essa palavra significa exatamente isso aqui, ó. Um lugar onde você se desenvolve. Presta bem, presta atenção. Ou seja, um ventre, por extensão, o útero, como acalentando o feto. Deus escolheu a base como lugar onde ele desenvolve, e com a misericórdia, Deus começa aqui dentro, onde tem embaixo, dos lados e em cima, Deus começa a desenvolver a vida aqui dentro como um feto. Misericórdia é Deus fechando tudo para te proteger por misericórdia, para gerar vida nesse feto que poderia ser abortado, mas não foi abortado. Deus, por misericórdia, quando Ele faz a cobertura na sua vida, Ele fala assim, ó, eu vou com você até o fim, você é uma pessoa salva. Está faltando sim um lugar, pensa no outro, nesse lugar, eu vou desenvolver a vida por misericórdia, você vai ter um filho. Essa igreja terá filho, amém? Essa igreja vai produzir filhos, uma igreja viva, é que está pronta para receber vidas que vão ser geradas aqui dentro, em nome de Jesus. É isso. As entranhas, no hebraico arcaico, Racan significa aquele que do alto protege da morte, do aborto. Deus vê, você não vai arrancar daí, você vai ficar aí por misericórdia. Eu fiz a base por causa de você, eu fiz a parede por causa de você, eu tenho cobertura para você. Entenda que você está aqui hoje por misericórdia de Deus, amém? Ele mostrou o amor de Deus por você, Ele te deu graça por meio da morte de Jesus Cristo. Você está vivo ainda hoje, porque Deus tem vida para continuar com você. Lembre-se, você é um feto, que Deus está desenvolvendo, para gerar outras vidas para a glória de Deus. E Deus vai proteger aqui dentro vidas, para gerar outras vidas para a glória dEle. A revitalização dessa igreja é para voltar a engravidar, gerar a vida que Deus tem para ela. Uma igreja que está parada, ela está se dando e se submetendo à esterilidade espiritual. Esterilidade espiritual. Quem continua pecando não pode experimentar a glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e carecer ali no grego é estéril, literalmente estéril. Aquele que não pode dar à luz, experimentar a glória de Deus. Glória de Deus tem a ver com um preenchimento dentro. Deus está falando assim, a minha glória, a hora que entrar nessa igreja, vai dar vida ao feto que existe ali dentro. As sementes que foram dispersadas vão estar juntas, e eu vou dar vida para essa igreja. E quando der glória para essa igreja, ela vai sair dispersando vida para tudo quanto é lado, e ela vai crescer, em nome de Jesus. A cobertura é a parte final da obra, quando está perto de ser um abrigo pronto para nos receber. Para a cobertura precisamos basicamente de madeiras. As madeiras são colocadas, ou melhor, são apoiadas sobre as paredes, e são montadas, uma encaixando na outra, para ficarem firmes e suportar o peso das telhas. Mas como se encaixam essas madeiras? As madeiras têm que ser boas e fortes, estar curadas, bem encaixadas para aguentar as tempestades que caem sobre ela. Presta atenção, não construa sua casa na areia, não construa à beira do mar, mesmo que pareça firme ou chique, as tempestades, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai a derrubar. A rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo sustém, a misericórdia de Cristo sustém você. Independente se você está construindo na areia ou na rocha, o vento vai vir, a tempestade vai vir, o terremoto vem, mas se você tiver uma base, uma parede, uma cobertura que é de Deus, construída por Deus, pode ter certeza, você será preservado desse aborto, você não vai morrer. As telhas, aumentando o peso, pressionam essa madeira. Podemos comparar as madeiras com a necessidade de perseverança, que é uma estrutura que persevera. É preciso ser bem preparado e ajustado para aguentar as provações. Não é qualquer problema que pode derrubar a comunidade, para isso deve estar bem interligadas, suportando um ao outro. Os pregos, presta atenção, eles se tornam invisíveis. Os pregos aqui são aqueles que trabalham nos bastidores. No primeiro momento eles estão aqui na igreja, eles são vistos, mas quando eles começam a ser usados, eles vão desaparecendo, ou desaparecendo porque foram embora daqui, ou porque eles estão encaixando uma madeira com a outra.
Talvez você sinta um prego que une estruturas. Um prego que não aparece, mas que está unindo uma cobertura, uma proteção. Porque entram na madeira, mas não são importantíssimos, senão tudo ficaria solto e cairia. Os pregos, embora não vistos, são os responsáveis por firmar tudo. Assim precisamos da Bíblia, da palavra de Deus, através da pregação da palavra de Deus, que nos faz ficar firmes e bem preparados, amém? Telhas, elas se protegem contra o sol e a chuva, são montadas de forma inclinada, como um quebra-cabeça, uma sobre a outra, para que não caiam, fique bem tampado. Se mal colocadas, podem cair e fazer chover a casa. As telhas representam a fidelidade da igreja, que não permite goteiras que sejam como brechas para perturbar nossa vida espiritual. Quem é fiel e está bem protegido contra os perigos deste mundo, porque Deus é fiel. Assim como o telhado deve ser bem montado, a igreja deve ser bem equipada com perseverança, a Bíblia, a palavra de Deus e a fidelidade, amém? Faça um desafio, faça parte dessa revitalização que Deus quer fazer na minha e na sua vida, amém? Não fuja dessa igreja. Se você pertence aqui, fica aqui, seja você ferragem, tijolo, pedra, areia, argila, seja o que você for, cimento, permaneça. Concluindo, quando a pessoa esquece de Jesus, perde a união, o amor pela igreja, não é humilde, não tem fé, não respeita os irmãos, não é perseverante, não lê a Bíblia, não é fiel à igreja, não é fiel, a igreja deve ser edificada, deixa de ser edificada e é destruída. Deus tem um propósito para nós, igreja, como igreja, devemos estar bem certos disso, para exercermos nosso papel no reino de Deus, sendo edificados por Ele como pedras lascadas, mas vivas, de uma edificação muito superior, que é a casa espiritual que está lá, casa espiritual que é a casa de Deus. Cada um tem um papel importante, e nenhum destes ingredientes pode faltar. Por isso busque sempre a Jesus, estar unido na igreja, ame a obra de Deus, seja humilde, tenha fé, respeite os irmãos em suas diferenças, seja perseverante, firme-se na palavra, seja fiel, que a igreja e a sua vida serão edificados, amém? Edificados. Sendo assim, não fuja do lugar onde Deus te colocou, amém? Se Deus tem promessa para você, é porque antes Ele tem um propósito. Ninguém faz promessa de alguma coisa se não tem para oferecer. Ó filho, eu vou te dar um carro. Ele faz uma promessa, mas Ele não pode dar o carro. Fala, eu tenho dinheiro para comprar o carro para você hoje, mas você tem 15 anos, você não pode usar o carro. Então quando você estiver pronto, com 18 anos, feito carteira, o carro está para você. Eu tenho já um carro escolhido, eu tenho um propósito, depósito do lugar. Eu já tenho um lugar, tem um lugar nessa garagem, para o carro que eu vou te dar. É uma promessa que eu faço para você. Então se você tem promessa, é porque Deus tem propósito para você, tem lugar para você nesta igreja em nome do Senhor Jesus, amém? E nós como pastores e líderes, nós vamos estar enxergando vocês com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação de toda uma igreja para a glória de Deus, amém? Vamos ficar em pé. Por isso, meus irmãos, é preciso que a gente convide Jesus para entrar na nossa casa, amém? Olha aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se Ele entra para construir a sua casa, Ele vai ver assim, preciso tirar algumas coisas ruins aqui, vou refazer algumas coisas, vou quebrar essa parede porque está dividindo vocês, mas vou colocar outras paredes que vão proteger vocês. Não quero essa casa com ameaças de um labirinto, eu quero estrutura de casa para casa. Eu quero chegar cedo, porque pedreiro que é contratado para trabalhar para reforma, construção, chega cedo. Deus vai ser o primeiro a chegar na sua casa amanhã. Deixa Ele entrar. Ele vai trabalhar. Chega na noite, pode ser que parecer que Ele vai embora, mas Ele está do lado de fora, porque se
Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deus está do lado de fora protegendo a mesma construção que é a sua casa. E se Deus perceber que tem gente reclamando de fome lá dentro, aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Deus vai ser o provedor da sua casa, o construtor, o protetor e o provedor da sua casa, em nome de Jesus. Recebam essa palavra no coração de vocês. Nós vamos entoar esse cântico, depois nós daremos a bênção do Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, como teu trono vem reinar. Nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos te ouvir. Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, Senhor. Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar, Senhor. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia. Pai bendito, seja convidado, Pai, a estar e permanecer na nossa casa. Nós não queremos deixar o Senhor aqui, nós queremos levar o Senhor para a nossa casa. E entre na nossa casa, Deus, e seja o primeiro a ver, Pai, talvez a desordem, o cenário difícil, Pai, que nós sempre estamos acostumados, e a gente vai deixando a bagunça ser uma organização na nossa vida. E quando a mãe vai arrumar o nosso quarto, a gente começa a brigar com a mãe, porque ela tirou alguma coisa da desorganização do filho, e a mãe só queria organizar a bagunça do filho. Jesus, entre na nossa casa e arruma a nossa casa, arruma a nossa vida. Tenha liberdade, porque Tu és Senhor, e Senhor é aquele que tem direitos de propriedade absoluta sobre nós. A casa tem que ser do jeito do Senhor, porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor, exclusiva, nação santa. Tem
que ser do jeito de Deus, do caráter de Deus. Uma base limpa, parede limpas, cobertura perfeita, ornamentada do jeito que tu queres, porque tu és o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obras, o pedreiro, o servente, o design interiores. Então vem Jesus, entra e muda esta casa da forma como tu queres, porque a casa é tua, a casa é tua. O Senhor nos comprou com o precioso sangue, nos torna casa espiritual, casa espiritual. Pai, abençoa o teu povo nesta semana, que eles vençam nessa semana, que eles experimentem milagres, sinais, prodígios e maravilhas, que sejam areias, tijolos, ferragens, pregos, cimentos, telhas, madeiras, obedientes, cada um disponível para ser usado para construir essa igreja, em nome de Jesus. Nós queremos ver a beleza do Senhor nessa arquitetura, Deus. Nos usa, Deus, nessa semana. Queremos ser obedientes a Ti. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus. Abrace aí a madeira, abrace a telha, a areia, a argila, o prego. Abrace aí. Vamos construir juntos essa igreja para a glória de Deus, amém? Amém.